Que viagem é essa, velho? Então, bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do canal Jovem Investidores. Hoje vamos falar um pouco sobre o passo a passo para você morar sozinho e deixar a casa dos seus pais finalmente, tá? Então, se você pensa em morar sozinho, em morar com, às vezes, seu namorado, você casou e quer finalmente sair da casa dos pais, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar passo a passo como é que você vai fazer isso, tá? Então, vamos pro vídeo. Então muitos pensam em deixar a casa dos pais, criar uma certa independência, né? De não ficar dependendo mais de ter um abrigo na casa dos seus pais. Muitos pensam que já chegou a hora, que já são grandes, pensam, pô, tá na hora de morar sozinho, mas não se preparam devidamente para morar sozinho, não pensam nas várias contas que vão pagar, nos vários gastos que vão ter ao morar sozinho e acabam fazendo borrada. Como assim? Acabam contraindo dívidas, acabam percebendo que tem muito mais conta do que realmente pensaram que tinha para pagar e não se preparam adequadamente. E acontece o quê? Ficam endividados, não conseguem investir o seu dinheiro porque gastam tudo em contas, ficam dependendo ainda dos pais de de ter alguma ajuda financeira para manter a sua casa, tá? Isso não é nada legal. Então eu quero que vocês aqui tenham um certo controle e tenham total solidez e rigidez na hora de sair da casa dos pais e morar sozinho, tá? E para isso você que tem que pensar em várias coisas antes de tomar essa decisão. Então nesse vídeo eu vou te mostrar aqui o passo a passo que você deve fazer para ir morar sozinho, tá? Então antes de começar aqui a te ensinar como é que você vai fazer isso, quero pedir que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações do sininho aqui embaixo para estar recebendo sempre notificação quando sair um vídeo novo, tá? E muito obrigado, bora lá! Então, o primeiro passo que você tem que fazer para ir morar sozinho é você buscar preços em vários lugares diferentes para achar o melhor lugar que você deve, digamos que alugar ou comprar o seu imóvel, tá? Então como você faz isso, né? Digamos que você vai alugar uma casa, um apartamento, enfim, tá? Então você já decidiu mais ou menos o lugar que você quer morar, então digamos que você quer morar no bairro X. E aí você não vai ficar buscando casa no bairro Y, não, você vai buscar casa aos redores do bairro X. Então você vai buscar não só uma única casa, porque aquela única casa ele pode estar com um preço distorcido, né? Então o dono pode ter colocado um valor muito acima do que a região está colocando. Então é interessante que você procure não só uma casa, mas procure mais umas duas ou até ter uma terceira casa, né? Uma quarta casa no caso, para você ter uma média de como é que está o gasto de aluguel, né? Ou o gasto às vezes da compra do imóvel naquela região. Tá? Então isso é muito importante você buscar vários preços, até quando você vai comprar, digamos que um celular, você não vai buscar em várias lojas diferentes para ver qual que está mais barata. É a mesma coisa numa casa, tá? Na hora de alugar uma casa, você tem que buscar entre várias opções para entender como é que está a média do preço. E aí você buscando em várias opções, você vai ter uma média do que você vai realmente gastar no aluguel daquela casa ou daquele apartamento, tá? Então digamos que você achou uma casa a R$1.000 o aluguel, aí outra casa 1.200, outra casa 800. Então qual que é a média que você vai pagar mais ou menos no valor de um aluguel dessa casa? É uns R$1.000, tá? Então ter uma média mais ou menos quanto você vai pagar no aluguel é o primeiro passo que você tem que fazer para entender como começam seus gastos, tá? E aí não para por aí, tá? Porque a gente não paga só aluguel. Então o passo número 2 é você pensar em tudo, tá? Em todos os seus gastos que você vai ter, você pensar em quais as contas que você vai pagar, é algo muito importante para você não meter o pé pelas mãos e fazer uma cagada extrema nas suas finanças, tá? Então presta atenção, que a gente vai falar aqui de todas as contas que você pode pagar e que você deve começar a pagar quando você vai morar sozinho, tá? Então muitas vezes é importante que você coloque todos esses gastos no papel, coloque numa planilha mesmo, tá? Tem uma planilha bem interessante que eu vou deixar aqui na descrição, eu vou deixar passando algum vídeo aqui também, que é um vídeo que eu fiz sobre a planilha básica de investimentos, tá? Uma planilha gratuita que você pode estar adquirindo para controlar exatamente esses gastos da sua casa. Então coloca no papel, coloca numa planilha todo o seu tipo de gasto, tá? Que vai ser muito importante para você entender onde você está se metendo. Para essa planilha, ou a anotação que você vai fazer no papel, por categoria, tá? Então a gente tem os gastos fixos e os gastos variáveis, tá? A gente pode colocar assim. Então gasto fixo, o que você vai gastar? A gente pode colocar além do aluguel, né, que você vai gastar com água, você vai gastar com luz, às vezes você vai pagar um condomínio se você mora no apartamento, você vai gastar com mercado, né, você vai gastar com internet, você vai gastar, enfim,
com contas que vêm todo mês ali para você, tá? Você pode colocar o seu plano da sua operadora do seu celular. Então são gastos fixos que você vai ter que colocar. Então, além do aluguel, que você já é um gasto fixo, vai ter que colocar condomínio, água, luz, internet, enfim, várias coisas que você vai ter que elencar para ver quanto que vão dar os seus gastos fixos do mês, tá? Importante colocar também o quê? Os investimentos, porque os investimentos, se você tratar como um gasto fixo, você não vai deixar um mês de ficar sem investir, tá? Então é muito importante. E aí, além dos gastos fixos, você vai colocar também o quê? Seus gastos variáveis. Então, os gastos variáveis você pode colocar como o seu lazer, até mesmo o mercado pode ser um gasto variável. Você pode colocar, enfim, compras, presentes, coisas da casa, enfim, são gastos que podem variar para cima ou para menos, tá? Então é interessante que você estipule ainda assim um gasto, digamos que você quer gastar, você vai gastar no mercado um limite de R$300. Então você está estipulando um gasto que é variável, mas você está colocando ainda um gasto fixo para você ter uma ideia realmente do que você vai gastar, tá? Então, seu lazer, você estipula que você vai gastar R$200. Então você coloca isso tudo, planilha isso tudo, ou anota isso tudo e faz a conta mais ou menos quanto você vai gastar para ir morar sozinho por mês. E aí você vai ter muito mais controle do que você está fazendo para tomar a sua decisão se vai morar sozinho ou não. Então, o passo número 3 é você pensar se realmente sobrou algo depois que você fez essas contas todas, tá? Não adianta você viver aqui no limite nos seus gastos, tá? E não ter nenhum dinheiro sobrando para se acontecer algum imprevisto, tá? Porque imprevisto, o próprio nome já diz, e você não está prevendo o que vai acontecer. Então é importante que você tenha uma margem de segurança nos seus gastos, tá? Então digamos que você colocou todo o seu orçamento no seu mês e deu R$3.000, tá? Do seu orçamento da sua casa. E aí, quando você for realmente ver o quanto você ganha, digamos que você ganhe R$3.500. Então você tem uma margem de R$500 para imprevistos, tá? Não adianta você gastar 3.000 e ganhar 3.000 e você ficar ali quase se degolando, porque realmente você está muito apertado no seu orçamento, vai ficar difícil você se manter no seu mês. Então, quarto passo e último passo é você tomar sua decisão final. Então, agora que você juntou todos esses gastos, pensou direitinho, avaliou um lugar mais barato, cortou os gastos que você vai ter, necessário, enfim, você vai tomar a decisão final se vale a pena realmente você morar sozinho ou não vale a pena, tá? Então, você realmente pensar se planilhando tudo isso, anotando tudo isso, fazendo essas contas, realmente você consegue se manter morando sozinho, tá? Porque é muito importante que você não tome essa ação por impulso, porque é uma ação que vai determinar muito o seu lado financeiro da sua vida, tá? Então é importante que você quer criar uma independência financeira, uma independência de liberdade, tá? De seu espaço, de ter sua casa, seu quarto, enfim, essas coisas, você precisa se planejar para isso e não sair chutando a barraca e achando que vai dar tudo certo, sendo que você não se planejou antes, tá? Então, aí eu te pergunto, ainda vale a pena morar sozinho ou vale a pena esperar um pouquinho mais, tá? Então, pelo vídeo de hoje foi isso, tá, pessoal? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like, compartilha com alguma pessoa, se você puder fazer isso, que me ajuda bastante, tá? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo.